Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com toda a tua família. Amados, gostou do vídeo? Deixa aquele joinha, curte o vídeo. Se você não gostou, também curte o vídeo. Existem duas opções aí de você curtir o vídeo, né? Gostei, não gostei. Então, não esquece de curtir o vídeo, tá bem? Segundo, comente o vídeo. Uma coisa que você faz para me ajudar bastante a melhorar o nosso canal, melhorar a qualidade dos nossos vídeos, é você deixar comentários. É comentar um vídeo. É uma passagem que você não concorda. Renivaldo, eu acho que você fez uma citação errada da passagem bíblica. Dê uma conferidinha aí. Então, você vai me ajudando a melhorar a qualidade das referências que eu cito aqui em nosso vídeo. Eu cito muito a Bíblia. E terceiro, compartilha. Gostou do vídeo? Deixa um like. Gostou? Comenta. Ajude a melhorar o canal comentando os vídeos. Terceiro, compartilha com teus amigos. Compartilha nas tuas redes sociais. E sempre assista o vídeo até o final. Eu costumo dizer sempre, existe uma bênção em cada vídeo. Eu peço a você que faça essas 3 coisas, né? Ou 4 coisas. Primeiro, deixa o like. Segundo, comenta. Terceiro, compartilhe. E quarto, assista o vídeo sempre até o final. Bom, Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Pai, diante de Ti. Eis-nos aqui, Senhor, na Tua presença, e diante do Senhor queremos colocar a nossa vida, os nossos anseios, nossos medos, nossas culpas, nossos pecados. Queremos colocar a nossa vida no Teu altar. E neste momento te pedimos 2 coisas, Senhor. Primeiro, que o Senhor nos aceite em Tua presença. E que o Senhor abençoe a gente estando na Tua presença. Que a misericórdia do Senhor se estenda sobre nós agora, para nos aceitar com tudo que somos e com tudo que temos. Muitas vezes temos falhado com o Senhor, temos falhado conosco mesmo e temos falhado com o nosso próximo. Então te pedimos, meu Deus, que aqui neste lugar, nesta hora, não importa a geografia do lugar, o que importa é um momento em que estamos e no momento estamos na presença do Senhor. Seja embaixo de uma árvore, como é o caso aqui, seja num leito de hospital, seja em casa, no sofá, seja andando na rua, seja sentado em um transporte público, não importa, Senhor. O importante é que estamos diante de Ti. E diante de Ti, meu Deus, queremos que o Senhor olhe para a gente com um olhar de compaixão e misericórdia, nos aceitando como somos e com tudo que temos, para que possamos, ó Deus, com a bênção do Espírito Santo, abrir o coração, para que o Senhor faça um milagre em cada um de nós. E que o Senhor também nos abençoe. O Senhor sabe as nossas necessidades, o Senhor sabe os nossos sonhos, o Senhor sabe os nossos desejos, o Senhor sabe as nossas lutas, nossas fraquezas. Queremos então a Tua bênção, meu Deus, em todas as áreas da nossa vida. Agracia a gente com a Tua bênção e assista-nos em todas as nossas necessidades. E agora fale ao nosso coração. Nós oramos e Te agradecemos no doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu querido, o capítulo 12 do Apocalipse é riquíssimo em ensinos, especialmente ensinos escatológicos e
direcionados ao grande conflito entre Deus e Satanás. A gente viu na mensagem anterior, na apresentação da mulher vestida do sol, que essa guerra começou lá no pecado, lá em Adão e Eva. A entrada do pecado faz com que comece um grande conflito entre Deus e Satanás, entre o povo de Deus e o povo de Satanás, entre a igreja de Deus e a igreja de Satanás. E o livro do Apocalipse, para mim, o capítulo 12, ele é esse miolo, onde ele apresenta justamente, ele abre a cortina para mostrar o que está acontecendo no universo. E o que está acontecendo no universo é um grande conflito causado pelo pecado. Primeiro, o pecado de Satanás no céu, ou de Lúcifer, né? Ele não era Satanás, a palavra Satanás é adversário, inimigo. Então, ele não era Satanás, ele se tornou Satanás pela rebelião. Então, o pecado começou no céu, diante do trono de Deus, uma coisa misteriosa que nós não sabemos como nem porquê, não é? E se a gente pudesse explicar o pecado, ele deixaria de ser pecado. Aí nós vamos hoje analisar o versículo 3 e o versículo 4. Observe aqui o versículo 3, versículo 4. A mulher está para dar à luz, e Satanás agora se coloca diante da mulher. A gente viu Gênesis capítulo 3, a gente pode ler de novo Gênesis capítulo 3, versículo 15, né? Porque Deus profetizou, a primeira profecia da Bíblia, Gênesis 3,15. Então Deus profetizou, o próprio Deus profetizou a essa guerra que existiria entre a mulher, a mãe do remanescente, a mãe do descendente, né? Aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e a guerra entre os descendentes da serpente contra o descendente da mulher. Observe que a guerra aqui, ela não é contra o povo de Deus, mas ela é contra o remanescente, o descendente da mulher. E quem é esse descendente da mulher? A gente viu na mensagem anterior, é Jesus Cristo. Agora, meu querido, observe o seguinte, o versículo 3 diz assim: e viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas 7 cabeças, né, ele tinha 7 coroas. Um dragão com 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas. A cauda desse dragão arrastava até 1/3 das estrelas dos céus. Lembrando aqui que foi 1/3 dos anjos que ficou do lado de Satanás, né? E os quais lançou para a terra. O dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando este nascesse. Verso 5. Nasceu, porém, o filho, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E esse filho foi arrebatado para Deus até seu trono. Não vou ler o verso 6, o verso 7, aliás, o verso 5 e 6. É uma próxima mensagem, né? Não vai ser a mensagem de hoje. Hoje nós vamos nos concentrar no dragão. Quem é esse dragão? Quem é esse dragão? No versículo 8, fala quem é o dragão. Versículo 8. A gente vai trabalhar esse versículo 8 depois também. É outra mensagem, tá bem? É outra mensagem que nós vamos trabalhar. Diz assim, olha: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Verso 9. E foi expulso o grande dragão, que é a antiga serpente. Lembra lá de Gênesis capítulo 3?
também chamado Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Observe, meus queridos, que a Bíblia, ela tem uma forma maravilhosa de apresentar a verdade. E o Apocalipse 12, ele faz questão de rasgar a cortina, rasgar o véu e mostrar de forma clara o que está acontecendo no universo. Nós temos um problema sério no universo. Satanás, ele se rebela contra Deus no céu e arrasta após si 1/3 dos anjos. Diz Apocalipse capítulo 7, versículos 7 a 9, que Satanás, ele faz essa guerra no céu. Isso é tema para uma outra mensagem. Mas aqui no versículo 3, versículo 4, desculpe, ele arrasta 1/3 das estrelas do céu. Estrela aqui representando anjos. Os anjos no céu foram divididos em 2 partidos. Os obedientes a Deus, obedientes à lei de Deus, e os desobedientes à lei de Deus. Não tenha dúvida de que essa guerra no céu, essa peleja no céu, esse grande dragão, ele não surgiu na terra. Satanás não surge do nada aqui na terra. Ele não surge com Adão e Eva. Ele vem do céu e ele passa por outros planetas e chega até a terra. O casal recém-formado, né, estão aí vivendo no paraíso da terra dado por Deus. E esse mundo que Deus criou para eles, Gênesis capítulo 3, é um mundo perfeito, mas não é um mundo sem lei. Não é um mundo sem lei. A gente tem que ter muito cuidado, porque hoje as pessoas querem, de toda forma, acabar com a lei de Deus. E isso é uma estratégia do diabo. O diabo nem se importa se você exaltar a graça de Jesus Cristo, desde que você também pise aos pés a lei de Deus. O que hoje se prega de muitos púlpitos? Que Deus só quer o coração. E ao dizer que Deus só quer o coração, as pessoas estão concordando com o diabo de que a rebelião dele no céu foi justa, porque ele questionou justamente as leis de Deus. Ele se rebelou contra o governo de Deus. Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 4. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Ora, a serpente não fala. Os seres criados por Deus, o único que recebeu o dom da fala foi o homem. O único que recebeu os mesmos atributos do caráter de Deus foi o homem. Inteligência, capacidade de escolha, pensamento criativo. O homem recebeu esses atributos da divindade. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aqui uma serpente começa a falar. Não é a serpente. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz que essa serpente é Satanás. É o diabo, é o dragão. É o antigo Lúcifer. Aquele anjo que foi expulso do céu por causa da rebelião. Aqui diz assim, ó, no comentário aí de Gênesis 3, né?
A estratégia utilizada por Satanás foi semear dúvida no coração de Eva. Pelo engano, ele levou Eva a desacreditar na palavra de Deus. A mesma coisa que ele fez com os anjos no céu. Disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda árvore que há no jardim? Versículo 2. Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer livremente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele vocês não comem, porque no dia em que você dele comer, certamente você morrerá. Verso 4. Então disse a serpente à mulher: você não morre. Deus é mentiroso. Deus está mentindo para você, Eva, porque Deus sabe que se você comer dessa árvore, você não vai morrer. Aliás, diz o verso 5 e verso 6. Porque Deus sabe que no dia que você dela comer, você vai ser igual a Deus. Quem foi que no céu empreitou uma rebelião justamente para tentar ser igual a Deus e ocupar o trono de Deus? Lúcifer. E ele vai através da serpente agora, travestido da serpente, numa sessão mediúnica. Satanás usa a serpente para enganar a mulher e levar a mulher a rejeitar a lei de Deus, rejeitar a palavra de Deus, porque o mandamento era claro: você pode comer de todas as árvores do jardim livremente, diz o capítulo 2, verso 16, né? Tomou o Senhor Deus o homem e a mulher e pôs no jardim do Éden para cultivar e guardar. E ele deu este mandamento: de todas as árvores do jardim vocês podem comer livremente. Veja que Deus não proibiu Eva de comer, inclusive da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode comer de todas as árvores livremente. Mas, disse Deus, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Porque no dia que você comer dele, usar da sua liberdade para comer dele, então você vai experimentar a morte eterna. O mandamento é claro: não come, vive eternamente. Come, morre eternamente. Deus é um Deus de liberdade. As leis de Deus nunca foram arbitrárias e nunca tiraram a liberdade do ser humano. Ao contrário, a lei, ela preserva a liberdade do ser humano. A liberdade de transgredir ou de obedecer. E Lúcifer vai enganar a mulher através de uma serpente. Então, Satanás aqui, ele aparece em Gênesis como a serpente. Mas a Bíblia, ao longo da Bíblia, nós vamos encontrando outras definições de Satanás. Como é que ele ganhou o nome de Satanás? A partir da rebelião no céu, ele ganhou o nome de Satanás, que quer dizer adversário ou inimigo de Deus. E infelizmente essa expressão hoje ela é muito popular. Por quê? Porque Satanás se tornou uma figura de todo aquele que se opõe a você ou às suas ideias. Então ele é um Satanás. Essa figura mística que é real, também hoje ela é usada em metáforas para representar aqueles que se opõem a nossas ideias. Capítulo 2 de Jó diz assim, olha: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Então ele ganhou esse nome, dado pelo próprio Deus, porque a palavra Satanás é adversário. Então Satanás no céu, ele se tornou adversário de Deus, tentando ser igual a Deus. Então nós estamos explicando Apocalipse capítulo 12, versos 3 e 4, mostrando quem é Satanás. Quem é esse dragão de Apocalipse 12? A gente viu que é a antiga serpente, capítulo 12, versículos 9, e Gênesis capítulo 3, versos 1 a 5. A gente apresenta, Deus apresenta Satanás travestido numa serpente. E aqui no livro de Jó,
ele já tem um nome próprio, né? Chamado de Satanás. Não é mais Lúcifer. A palavra Lúcifer significa anjo de luz. Aquele que é perfeito, aquele que brilha, aquele que tem o sinete da perfeição. Leia comigo Ezequiel capítulo 28. Veja a descrição desse que se tornou Satanás antes de ser Satanás. Capítulo 28 de Ezequiel, a partir do verso 14. Leia comigo a partir do verso 14 até o verso 17. Diz assim: Tu eras o querubim da guarda. Veja que o verbo aqui já mudou, é passado. No passado ele era o querubim, ele era o anjo brilhante diante de Deus. Ungido eu te estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras você andava, você era perfeito em todos os teus caminhos, desde o dia em que você foi criado, até que se achou pecado em você. Como surgiu esse pecado, como que Satanás pecou diante do trono de Deus, na presença de Deus, isso é um mistério e a gente não tem como explicar. Não há explicação para o pecado no universo. Infelizmente, essa é uma realidade que o universo todo foi manchado com essa nódoa que causou uma desarmonia, um desequilíbrio em todo o universo. Diz aí o verso 16: Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu coração de violência e você pecou. Pelo que você será lançado por terra, profanado diante do monte de Deus, e farei você perecer, ó querubim da guarda, que no brilho das pedras andava. Você elevou seu coração por causa da tua beleza e perfeição, e no esplendor da tua glória você caiu, você pecou. Pelo que lançarei você profanado diante dos reis da terra, para que te contemplem. Aqui é essa parte de Ezequiel 19, ou capítulo 7, capítulo 28, versículo 17, ainda vai se cumprir. Quando no juízo final, ou chamado juízo de execução, você pode entender melhor essa ideia de juízo investigativo e juízo de execução, na minha série O Juízo de Deus. É uma série curta de 6 vídeos, você vai amar e você vai entender essa questão do juízo aí. Se bem que a gente vai tratar um pouquinho aqui, ainda em Apocalipse 12, nós vamos tratar um pouquinho dessa questão do juízo. Meu querido, a descrição de Lúcifer é perfeita. Agora, como que um anjo que é perfeito, que brilha, que governa, diz o texto aí que ele governava os anjos, né? Ele era um querubim da guarda ungido. O livro de Isaías faz uma descrição parecida, mas ele mostra alguns detalhes a mais que complementam o texto de Ezequiel. Leia aí Isaías capítulo 14. Isaías 14, versículos 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Olha que coisa, que descrição tremenda de Lúcifer. Que descrição tremenda desse querubim, desse anjo poderoso. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alma, como você foi lançado por terra, você que governava as nações. Você dizia no seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Contudo você será... verso 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei igual a Deus. Olha a descrição que a Bíblia faz de Lúcifer.
o dragão que se coloca agora diante da mulher, a igreja pura, a igreja verdadeira, a igreja amorosa, a igreja justa. Olha a descrição desse anjo. Lúcifer, ele tinha tudo para ser a quarta autoridade no universo. Mas ele não estava contente com a quarta posição. Ele queria a primeira. Ele não estava feliz em ser um subalterno à divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele queria a primazia. Eu subirei ao céu, exaltarei meu nome acima das estrelas, acima de todos os anjos. Lembrando que estrela aqui representam anjos. Ficarei acima das mais altas nuvens. Aqui ele está se referindo, essas nuvens aqui, está se referindo justamente ao Espírito Santo, a Deus e a Jesus Cristo. Estabelecer meu trono acima das nuvens. Aqui não é nuvem, essa camada de gás e oxigênio que se acumula na abóbada celeste. Não, aqui está falando de autoridade, está falando de alguém que está acima dele. Essas nuvens aqui representam a divindade. Eu colocarei meu trono acima da divindade e eu serei igual a Deus. Eu vou ocupar o lugar de Deus. Eu vou derrubar Deus do trono e vou assumir o lugar dele. Essa era a prerrogativa da rebelião de Lúcifer. Como isso surgiu no coração dele? Diz o texto, elevou-se o teu coração. E aí ele dizia no seu coração, esse orgulho, essa vaidade, essa presunção, essa prepotência, levou um anjo perfeito, chamado Lúcifer, a se tornar diabo, Satanás, dragão. Agora volte para o capítulo, vamos voltar para Apocalipse, mas antes vamos passar em João, porque Jesus Cristo, ele, embora não explique o pecado de Satanás, ele diz qual é a razão dele ter se tornado Satanás. Leia comigo, verso 44 e 45. Não, verso 44. Vamos ler só o 44 do capítulo 8 de João, evangelista. O Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e quereis satisfazer o desejo do diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Ora, a palavra homicida é aquele que mata. É aquele que comete uma transgressão de um mandamento. O mandamento é não matarás. E a palavra homicídio é assassinato. Então, Jesus Cristo não dá assim uma explicação sobre esse pecado, mas ele diz por que Satanás se tornou Satanás. Assim, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. A tua palavra é a verdade, a lei é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, porque ele é Deus. E o próprio Deus é a verdade, Jeremias capítulo 10, versículo 10. E também existe o Salmo 33, diz que Deus é verdadeiro. E vários outros textos da Bíblia também apresentam Deus como verdadeiro, né? Ou aquele que detém a verdade. Porque ele é a própria verdade. Então diz o texto aqui, Satanás foi homicida desde o princípio, porque jamais se firmou na verdade. Jamais se firmou na palavra de Deus, jamais se colocou na condição de obedecer e viver a verdade de Deus, a palavra de Deus. Por isso ele leva Adão e Eva a desobedecer, a duvidar, a desacreditar na palavra de Deus. Essa é a rebelião de Satanás, levar eu e você a se colocar contra Deus. Agora vamos para o texto lá de
Apocalipse, porque existem alguns detalhes aqui nesse verso 3 e versículo 4 que a gente precisa entender. Primeiro, o texto se coloca como se Satanás estivesse no céu. Na verdade, eu expliquei já na mensagem anterior, né, e outros textos e outras mensagens que eu já expliquei no meu canal, que Satanás, quando ele levou Adão e Eva à desobediência, ele se tornou o representante legal da humanidade diante de Deus. Então ele tinha acesso a Deus. Deixe-me ver aqui se eu acho o texto. Vamos para Zacarias capítulo 3, porque Satanás, como representante da humanidade, ele ia na presença de Deus. Jó capítulo 2, a gente acabou de ler que houve um concílio no céu e os representantes dos mundos criados por Deus, né? Os mundos inclusive que não caíram em pecado, porque Satanás passou por lá e as pessoas de lá não aceitaram o argumento dele, ficaram fiéis à palavra de Deus, mas infelizmente Adão e Eva, que eram os representantes da terra, cederam lugar ao diabo e por isso deram ao diabo a autoridade sobre o reino da terra. Tanto é que Jesus Cristo reconhece Satanás como príncipe deste mundo. João capítulo 20, Lucas capítulo 23, Jesus Cristo disse, quando Judas se aproximava do horto para entregar Jesus Cristo para ser crucificado, diz, aí vem o príncipe deste mundo e eu nada tenho com ele. Então, tanto em João quanto em Lucas, Jesus Cristo apresenta o diabo como príncipe deste mundo. Então, Deus, ele não é um Deus assim que ele é alheio à realidade. Não. Ele reconhece que Satanás tem poder, ele tem autoridade, ele, infelizmente, conquistou esse direito de ser o representante da terra. E ao ser o representante da terra, ele aqui é apresentado em Apocalipse, capítulo 12, como alguém no céu. Como ainda estando no céu. É porque ele tinha acesso, até Jesus Cristo ser crucificado, ele tinha acesso ao céu como representante da humanidade. Tanto é que quando Jesus Cristo está no deserto da tentação, Satanás chega para ele e diz assim, o mundo é meu e eu dou a quem eu quiser. E será teu se você se prostrar e me adorar. Então, é uma questão muito séria, porque o Apocalipse capítulo 12 apresenta justamente, abre essa cortina para mostrar que existe uma guerra, e é uma guerra de controle, uma guerra de controle mental. Quem vai controlar a nossa mente e quem vai receber a nossa adoração? O dragão? Ou Jesus Cristo, o descendente da mulher? Zacarias capítulo 3 diz assim, olha, verso 1 até o verso 3. Diz assim, olha, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e à sua mão direita estava Satanás para fazer acusação contra ele. Observe aqui, nós temos um cenário de adoração, um cenário de julgamento, e Deus, o sumo sacerdote está diante do anjo, e também ali do lado está Satanás para fazer oposição, para fazer acusação contra esse sumo sacerdote Josué. Verso 2, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém, o Senhor te repreende, não é ele um tição tirado do fogo? Graças a Deus, meu querido. Deus olha para você, você é um pecador, eu sou um pecador. Se você ler o verso seguinte, você vai ver que, verso 3, vamos ler o verso 3. Josué estava trajado de vestes sujas e estava diante do anjo. Todos nós somos pecadores, mas graças a Deus que Deus olha para nós com um olhar de compaixão e misericórdia, e embora Satanás nos acuse de dia e de noite diante de Deus, dizendo que a gente não é digno da salvação, Deus apresenta as vestes puras do caráter de Jesus Cristo como suficiente para apagar
purificar todo o nosso pecado. Voltando lá para Apocalipse, a gente tem essa questão aí. Satanás, na verdade, ele não está no céu, mas ele tem acesso ao céu devido à sua posição de príncipe deste mundo até que Jesus Cristo vai ser crucificado. Na cruz, ele perdeu esse direito aí, tá bom? Ele tem 7 cabeças, 10 chifres. Aqui representa que Satanás tem toda a autoridade neste mundo. Deus, ele não passa assim, não, Satanás é um bobinho, então não tem nada, não. Aqui Deus apresenta Satanás como alguém que tem muita autoridade, que tem muito poder. Não brinque com Satanás. Aliás, eu disse na mensagem do encontro de Jesus Cristo com o endemoniado Gadareno. Se você não assistiu essa mensagem, está lá na minha série Milagres, tema número 11. Vá lá e assista, porque o assunto é sério. A questão é muito séria. Quando nós negamos o poder de Satanás, quando nós negamos a realidade de Satanás, a gente dá a ele a oportunidade e o poder para agir em nossa vida e nos derrotar. Então a Bíblia apresenta aqui Satanás como aquele que tem autoridade. Tem tanta autoridade que ele diz aqui, ó, que ele arrasta a 1/3 das estrelas do céu. 1/3 dos anjos, 33% dos anjos, 33,33% dos anjos cederam aos encantos e aos enganos de Satanás e caíram junto com ele. E junto com ele vieram morar na terra. Então nós temos muitos Satanás aqui, meu querido. É uma legião de Satanás muito grande. Porque é Satanás, o Lúcifer, o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, é o sedutor de todo mundo. Aqui, inclusive, essa expressão sedutor de todo mundo, no verso 4, é uma questão muito séria. Aliás, sedutor de todo mundo está no verso 9, desculpe, tá bem? Sedutor de todo mundo, ele tem poder para enganar. Leia comigo 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Pedro, ele não nega essa realidade para a gente, não. E ao contrário, ele vai dizer claramente que a gente precisa vigiar. Vigiar, porque o diabo não é bobo, não. O diabo tem poder, e ao ter poder, ele diz assim, olha, verso 8, sejam vigilantes, fiquem atentos, porque o diabo, o adversário de vocês, ele anda ao redor de vocês, procurando uma maneira de destruí-los. Satanás, ele tem poder, e ao ter poder, ele vai exercer esse poder para uma coisa só: macular o caráter de Deus, destruir a imagem de Deus no ser humano. Quando eu disse no começo dessa mensagem que Satanás, ele não está interessado em você, ele está interessado em Deus. A guerra dele é contra Deus. Agora, como é que ele vai atingir a Deus? Alcançando você ou derrotando você. Porque você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O caráter de Deus foi impresso em nosso caráter. Nós temos valores, princípios estabelecidos por Deus em nosso caráter. Pureza, verdade, santidade, justiça, amor. Então, quando Satanás ele consegue derrotar o ser humano, é como se ele estivesse derrotando o próprio Deus. Jesus Cristo diz que quando a gente machuca um pequenino, está machucando o próprio Deus. Então a guerra de Satanás não é contra você, meu querido, mas ele vai usar você para magoar o coração de Deus. Ele vai usar você para
macular o caráter de Deus. Infelizmente, muitas vezes nós permitimos, né, que Satanás seja vencedor. E como é que acontece isso? O verso 4 aí de Apocalipse capítulo 12 diz que ele está interessado em destruir Jesus Cristo, destruir o descendente da mulher. A profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz que haveria uma guerra entre o descendente da mulher e os filhos, os descendentes da serpente. Este, Satanás, iria ferir o calcanhar do descendente da mulher. Mas o descendente da mulher iria ferir a cabeça de Satanás. Então, a guerra de Satanás não é contra a gente, mas é contra Deus. Mas ele vai procurar destruir Deus em mim, em você. Ele tem poder e a gente não pode ignorar esse poder. Mas a intenção do diabo é justamente destruir, apagar a imagem de Deus da história do ser humano, da vida do ser humano. Porque ele sabe que se ele conseguir apagar a imagem de Deus na gente, aí ele consegue convencer o universo de que as leis de Deus eram injustas. Mas o verso 4 termina com uma coisa maravilhosa, né? Versículo 5, aliás, né? O varão nasceu, e esse varão, ele não foi derrotado, ele não foi destruído, ele não foi morto pela serpente. Ele ocupou o trono de Deus no céu. Embora Satanás arme um conflito contra Deus, uma guerra contra Deus, ele não foi vencedor. Por quê? O descendente da mulher nasceu. Ele tentou destruir o descendente da mulher. Herodes mandou matar todas as crianças de Belém, né, de 2 anos para baixo, mas ele não conseguiu derrotar Jesus Cristo. E Jesus Cristo, depois de ressuscitado dos mortos no 3º dia, ele assume o trono do universo. E agora Jesus Cristo, homem, no céu, é o representante da humanidade. Então Satanás foi derrotado na cruz para sempre. Aguarda apenas o momento em que ele vai ser destruído. Apocalipse capítulo 20 diz que ele será destruído, ele será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então Satanás, infelizmente, ele também vai fazer com que muita gente que, deixando de acreditar no descendente da mulher, que a gente vai falar um pouquinho aí na próxima mensagem. Nós falamos hoje de Satanás, vamos falar do descendente da mulher, versos 5 a 7. Vamos falar do descendente da mulher, 5 e 6, desculpe. Então, vamos falar do descendente da mulher. Vamos falar desse descendente que senta no trono. Meu querido, Satanás, ele pode fazer o que quiser hoje. E, inclusive, eu terminei a mensagem anterior, né, falando justamente sobre isso. Satanás, ele pode hoje trazer problema para você, pode colocar dificuldade em sua vida. Nessa série Milagres, quando eu falo do endemoniado gadareno, Satanás, ele pode escravizar você. Mas ele sabe que no momento em que você clamar, que você orar e você buscar a Deus, ele está derrotado para sempre. Ele não pode aprisionar você para sempre. Ele não pode deter você, porque a hora que você olhar para o céu e clamar pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo te liberta de todo pecado. Ele te liberta da escravidão do diabo. Ele te dá um novo coração, uma nova vida, uma nova esperança. Esse dragão, ele tem autoridade, tem poder, ele arrasta o mundo inteiro, ele seduz o mundo inteiro com seus enganos. Porque, inclusive, a gente vai ver que ele vai ele vai ter uma mulher aí, uma igreja também. Para cada mentira, para cada verdade de Deus, Satanás inventou a sua verdade também.
Hoje nós temos a verdade do diabo, que para nós é mentira, porque nós acreditamos na verdade de Deus. Se você acredita na verdade de Deus, Satanás se torna mentiroso. Se você acredita na verdade do diabo, você torna Deus mentiroso. É uma guerra do coração. Quem vai ter o controle do teu coração, meu querido, da tua mente, dos teus sentimentos, desejos, vontade, escolhas? Quem vai ter o controle do teu destino? É Satanás ou é Deus? É o descendente da mulher ou é Satanás? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso na próxima mensagem. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, estamos diante de Ti, meu Deus, e queremos Te agradecer porque o Senhor não é um Deus que esconde a verdade. Não é um Deus que fica fazendo voltas para não nos conduzir a toda a verdade. Houve uma guerra no céu e infelizmente Satanás conseguiu arrastar de lá 1/3 dos anjos e hoje ele atua aqui na terra como um dragão, como uma serpente, como Satanás, como o diabo, como adversário do Senhor, procurando uma maneira de nos destruir, ou seja, de apagar a tua imagem em nossa vida. Portanto, tenha misericórdia de nós e ajude-nos hoje, Senhor, a colocar nossa vida no teu altar para abraçar o teu descendente, abraçar o Cordeiro que veio a este mundo e morreu pelos nossos pecados, abraçar Jesus Cristo e viver uma nova vida e finalmente sermos libertos para sempre das correntes que nos aprisionam a este mundo, que é o pecado. Liberta-nos de todo o pecado, de toda injustiça e de toda mentira e dá-nos um coração que é capaz de amar e obedecer a tua verdade. Nós oramos e te agradecemos no doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.